Oi, gente. Hoje eu não estou aqui para falar de inspiração da semana, de tarô. Eh, eu até gravei ontem, né, duas perguntas que eu abri a caixinha dos stories ali. Então, várias pessoas mandaram perguntas, né, ali pelo meu Instagram. E eu respondi duas, então, para não ficar só uma, eu respondi duas. E, hum, e uma pessoa me perguntou sobre é, porque, eu não lembro exatamente agora a pergunta, mas o que ela tinha que fazer ou por que ela não prosperava no lado profissional. E eu respondi para ela, né, o que veio ali, que se tratava de uma questão de ela ter que olhar para o passado, colocar a luz no passado, porque esforço ela fazia, a gente via que ela fazia esforço, mas às vezes se sentia sem saída, sem saber para onde ir, até desmotivada, porque a coisa não saía do lugar, né? Ou não sai do lugar. Então, veio muito para ela de olhar para o passado e olhar também para aquilo que pode estar interrompendo esse fluxo dela em relação ao profissional, mas que vem do sistema familiar, né? É, possivelmente do lado paterno, eu não comentei isso no vídeo, mas possivelmente vem do lado paterno. E se ela não se reconcilia com essa figura, né, possivelmente o pai, se ela não revisita esse passado, algo importante que aconteceu e não trabalha, e não ressignifica isso, ela fica caminhando no mesmo lugar no âmbito profissional. Ou seja, ela não consegue evoluir, não consegue crescer, não consegue prosperar. Isso a gente vê muito nas constelações familiares, e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, né? Que eu já comecei falando, na verdade. Porque a gente pensa que, de uma maneira prática, e claro, faz todo sentido, a vida funciona assim, nós colocamos energia no nosso trabalho, corremos atrás daquilo que queremos, estudamos, nos relacionamos com as pessoas, buscamos oportunidades, nos esforçamos e, teoricamente, né, temos retorno sobre o nosso trabalho. A gente tem retorno daquilo que a gente colocou energia, né? Se nos dedicamos, estudamos para trabalhar em uma determinada área e nós temos oportunidade de ter um emprego, um trabalho, né? Um propósito, muitas vezes, né? Nesse sentido, nós conseguimos colher os resultados. Mas, às vezes, as pessoas estão numa área que escolheram, que colocaram seus esforços, abriram o seu negócio ou estão atuando na sua área e parece que a coisa não está aumentando ali, os clientes não estão crescendo, parece que as coisas não estão fluindo, às vezes até flui, mas daqui a pouco tudo estaciona novamente, então não tem uma crescente. Porque a gente espera na nossa vida em que, conforme vão passando os anos, né, nós vamos crescendo na nossa profissão, tendo mais clientes, tendo mais retorno financeiro, mais resultado. E quando isso não acontece, o que está acontecendo ali, né? Está faltando esforço? Muitas vezes não. Muitas vezes, gente, o que falta é olhar para o nosso passado, mas não é só olhei para lá, foi aquilo que talvez pode ser aquilo que está me bloqueando hoje. Ok, tenho uma ideia de que lá na minha infância eu passei, né, eu vivenciei com meus pais uma situação de dificuldade financeira que eles tiveram, o pai perdeu o emprego e possivelmente tem a ver com isso, então, essa minha dificuldade em ganhar dinheiro e prosperar. A gente não pode traduzir dessa maneira, nós não podemos ficar no achismo. Nós precisamos que a nossa alma entre em contato com aquilo que é real, que é verdadeiro, que desencadeou, né, esse processo de talvez não prosperidade, um processo de não crescimento na vida profissional, para que, entrando em contato com isso, é possível ressignificar, é possível trabalhar essas emoções que ficaram reprimidas, as mágoas, os medos, as inseguranças que ficaram lá com a nossa criança. E daí a gente vai crescendo, vai seguindo nossa vida, vai fazendo escolhas, tem uma profissão, começa a trabalhar e vê que as coisas não estão crescendo como a gente imaginava. E acreditamos que isso é simplesmente fruto do acaso, ou que faltou um pouco de esforço, ou que faltou
ou que o mercado está com dificuldade, que é o momento, tem crise, etc, etc. E a gente vai ver que não, que nós estamos ainda carregando medos, inseguranças, crenças limitantes que estão com a nossa criança. Só que a nossa criança, gente, ela não está lá no passado, não ficou congelada naquele tempo. Como eu sempre digo, nós vivemos um eterno presente, não há, né? Claro que a gente olha de uma maneira linear, mas não há um passado, um presente e um futuro. Há um eterno presente, em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, é como que nós estamos aqui, mas há um espaço-tempo em que nossa criança está ainda vivenciando e passando por essas dores. Então, quando nós conseguimos revisitar esse espaço-tempo, nós podemos olhar novamente com os olhos da nossa criança, nós podemos voltar a sentir aquilo que nossa criança, nessa linearidade do tempo, sentiu lá atrás, né? Dos nossos 2, 5, 7, 10, 12 anos, talvez. E quando nós entramos em contato novamente com ela, nós podemos olhar para a situação que causou uma série de bloqueios, traumas, e quando nós ressignificamos tudo isso, quando nós olhamos para o nosso pai, para a nossa mãe, para os avós, quando nós olhamos para alguma relação que aconteceu ali, que nos marcou muito, e conseguimos falar aquilo que essa criança deveria ou poderia ter dito, quando nós conseguimos voltar nesse lugar e fazer com que essa criança compreenda na sua alma também aquilo que aconteceu e que o que aconteceu foi do jeito que tinha que ser, não, como eu digo, não é necessário concordar, mas entender que aquilo é daquele jeito e essa criança consegue se despedir desse lugar de dor, de sofrimento, com uma outra percepção, aí sim ela volta inteira para o nosso adulto. Ela consegue dar voz àquilo que ela quer, ela consegue manifestar para o mundo a sua verdade de alma. E aí as pessoas, os clientes, começam a perceber quem é essa pessoa com a sua completude e os clientes chegam. Então, quando se fala assim que a pessoa não está com energia boa, daí os clientes não chegam, ou os relacionamentos não acontecem, sim, tem a ver, mas o que é essa energia? É nós estarmos inteiros, completos dentro da gente, né, com o nosso ser. Então, muitas vezes, esse não prosperar na vida, não existe um único caminho, né, como eu sempre digo, cada caso é um caso. Mas quando a gente não prospera, nós precisamos olhar para onde está esse emaranhado na nossa história de vida, com o qual ainda estamos nos relacionando diariamente, sem perceber, sem estar aqui no nível consciente, mas nós trazemos as crenças, os medos, as inseguranças e levamos isso para o nosso dia a dia, aqui e agora. E claro que através da constelação, no campo, nós conseguimos olhar para o que está acontecendo. Então, quando a pessoa, né, quando você leva um tema de não estar prosperando, não estar fluindo no trabalho, nós conseguimos ver isso no campo, o que pode estar bloqueando? Onde estão as dores, as marcas na tua história de vida, mas também na história de vida dos teus pais ou dos avós? O que nós vemos é que muitas vezes estamos ali carregando histórias que não são nossas, de maneira inconsciente, como eu disse, e vivendo uma vida que não está alinhada com aquilo que a gente é de verdade. Muitas vezes estamos vivendo uma vida que está alinhada com o pai ou com a mãe e não a nossa história. Então, é um trabalho muito profundo de ter coragem, na verdade, de olhar para isso, né? O que impede? O que impede de fluir, de prosperar, de crescer na vida? Então, isso que a gente pode olhar dentro da constelação familiar.
Então, quando você percebe que na tua vida as coisas não estão andando, não estão fluindo, o que precisa fazer num primeiro momento é se recolher e olhar. Será que não tenho crenças ali? Será que eu não tenho marcas da minha história que podem estar interferindo? Só que, mesmo fazendo essas perguntas, quando a gente se questiona sobre o que da nossa história de vida ou da história de vida dos nossos pais e avós pode estar interferindo no nosso crescimento agora, como adultos, nós podemos continuar nos boicotando e não enxergando, buscando, na verdade, não enxergar qual que é a origem, porque às vezes olhar para isso pode ser dolorido. Então, se a gente tivesse resposta para todas as nossas crenças, né? Porque falar de crenças, o outro pode olhar para nós e, talvez tenha uma crença aí na sua vida, talvez tenha uma marca na tua história, mas nós mesmos não conseguimos enxergar, porque uma crença é algo que está arraigado na gente. Então, esse trabalho da constelação, ele permite que a gente mergulhe mais profundamente na nossa alma, e aí sim a gente pode colocar luz sobre aquilo que está bloqueando esse nosso fluir, e aí sim transformar e poder seguir uma vida muito mais leve, tá, gente? Então, já tô vendo aqui que eu falei bastante, mas eu queria muito trazer essa questão sobre o que nos impede de prosperar, mas mais do que isso é como olhar para isso, né? O que pode estar acontecendo? Então, que são esses bloqueios, essas crenças, as vivências, os traumas, as experiências, não só nossos, mas dos nossos pais, nossos avós, e às vezes ainda mais adiante, com os quais nós podemos estar conectados e por ter uma fidelidade, né, uma lealdade com essas pessoas da nossa família, muitas vezes, mesmo inconscientemente, nós não conseguimos ir para frente, nós ficamos sempre olhando para o passado. Nossa alma está sempre sinalizando, ei, olha para isso. Como que você vai para lá? Você tem que resolver isso aqui ainda. Entendeu? Essa é a fala que a nossa alma traz para a gente. Através dos sintomas, através da não prosperidade, através dos bloqueios. Se você tiver interesse em conhecer a constelação familiar, se você estiver em Curitiba, você pode participar aqui dos encontros mensais presenciais aqui na Casa Mágica comigo. Se não, você pode vir presencialmente aqui também numa constelação individual e também de maneira online, né, gente? A gente tem essa opção da constelação online, tá bom? Mas seja sincero, sincera com você e permita-se explorar um pouco. O que é que está me incomodando hoje e o quanto eu ainda não consegui acessar a cura, entre aspas, né? A transformação para isso que eu estou vivendo, tá? Então, a gente vai se ver em breve em novos conteúdos. Me diga se você gostou desse vídeo, porque hoje é um pouquinho diferente, né? Porque eu tenho como hábito, como eu disse, fazer o tarô da semana. Mas agora eu estava com um tempinho aqui, eu falei, não, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso que é bem importante, tá bom? Então, um beijo e até mais.